Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos hoje falar sobre mais um capítulo do livro. Vamos falar sobre a América Anglo-Saxônica. Todo mundo lembra o que é a América Anglo-Saxônica? É aquela região da América do Norte, obviamente, onde você tem Estados Unidos e Canadá, que são ex-colônias inglesas, colônias de povoamento, territórios mais desenvolvidos que toda a América. A hegemonia explícita. Bom, vamos falar obviamente primeiro sobre os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, ele foi formado por 13 colônias e com um território menos de 1 milhão de quilômetros quadrados, que conforme o tempo, até o final do século XIX, foi se incorporando o território. Então, o que você tinha menos de 1 milhão de quilômetros quadrados, os Estados Unidos hoje tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Ele vai de uma costa do Atlântico, ali do leste, até a oeste, no Oceano Pacífico. Bom, essa expansão territorial deu-se a que os Estados Unidos fez compras simbólicas de territórios, assinaturas de tratado ou por intermédio de guerras com os antigos ocupantes. Então teve alguns territórios que ele comprou. Uma parte da Louisiana ali no meio dos Estados Unidos da França, o Alasca da Rússia. Alguns ele conseguiu incorporar, fez tratados, e outros foi por guerras com os antigos ocupantes, como os espanhóis, como os mexicanos. O caso, por exemplo, da Flórida, da Califórnia e outros do Texas e outros territórios. Bom, você teve, uma grande expansão do território dos Estados Unidos e começou-se com a marcha para o oeste. Então, sobretudo, os Estados Unidos começaram a avançar sentido oeste, e ali você teve o quê? Conquistas e anexação do seu território, aonde hoje nós vemos o quarto maior país do mundo. Inicialmente, os Estados Unidos era ocupado somente 13 colônias, que você ficava na região leste. Então, naquela região onde se compreende o Nordeste norte-americano, então você teve ali uma grande revolução industrial entre o Nordeste, aquela parte dos Grandes Lagos. Quem nunca ouviu falar de Nova York, Detroit, grandes cidades urbanas, industriais, as regiões ali do Grande Lagos. Então você tem ali uma grande região industrial. Os Grandes Lagos favoreceu muito para o transporte entre o norte e o nordeste do território, usando-se a navegação para transporte tanto de pessoas como transporte de mercadorias. Também houve articulações, além desses Grandes Lagos, no Rio São Lourenço, no Rio Hudson, aonde você tem a cidade de Nova York, se encontra o maior porto, que é o de Nova York, o principal dos Estados Unidos. Você tem uma grande investida na indústria, o qual o Nordeste dos Grandes Lagos tornou-se o polo de atração populacional. Então você tem ali grandes cidades, você tem ali uma região imensa, Boston, Filadélfia, Washington, Chicago, Detroit. Ali foram grandes cinturões manufatureiros, onde concentrou-se a maior parte da população dos Estados Unidos. Bom, você teve os Estados Unidos no pós-Primeira Guerra, onde você teve o automóvel, o rádio, marcaram muito. O cinema passou a transmitir a imagem da sociedade. Então, no pós-Primeira Guerra, os Estados Unidos teve grande evolução econômica. Temos a geopolítica no final da Primeira Guerra, metade do século XX, e no pós-guerra, onde os Estados Unidos também teve grande economia, porque a Europa arrasada, então ele foi o grande exportador para o planeta Terra, para a humanidade. Você teve também uma grande desenvolvimento tecnológico, urbanístico,
nos Estados Unidos e hoje nós conhecemos como a maior economia mundial. Está entre os grandes países. Estados Unidos é o principal, maior economia militar, econômica. Tivemos nos anos 60, 50 e 60 os chamados anos dourados, marcado principalmente pela expansão da imagem vinculada sobre Hollywood, sobre os filmes, sobre o que se passava assim no cinema, na televisão, sobre o padrão norte-americano, consumismo. Então, até hoje você tem essa hegemonia norte-americana no cinema, na economia, na moeda, na língua. Tivemos sim crises hegemônicas, onde você teve crise do Fordismo, crise do liberalismo, a crise do petróleo. E hoje os Estados Unidos conseguiu se reerguer graças ao modelo neoliberal. Tivemos sim desenvolvimento tecnológico em armas e guerra, e hoje é a grande potência militar. Vamos ficar por aqui nesse vídeo, até a nossa próxima aula.